Meus irmãos, bom dia, graça e a paz. Meus irmãos e meus amigos que nos ouvem, irão nos ouvir no futuro, eu quero que o Senhor venha lhe abençoar ricamente com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e que essa lição de hoje possa nos fazer repensar um pouco mais sobre o que Cristo fez e continua fazendo por nós. A lição que vamos falar hoje é a lição número 5, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, a revista da CPAD. E eu vou ler somente o textuário para que nós possamos ser bem breve na lição de hoje. O textuário está em Efésios, no capítulo 2, os versículos são 4 e 5, que diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. É uma lição maravilhosa que me identifiquei muito com ela e, na realidade, eu me identifico muito com as coisas que falam de Cristo. E a lição de hoje ela é muito cristocêntrica mesmo. Então, para introduzir a lição, nós vamos falar hoje sobre a natureza pecaminosa que passou a existir na humanidade após a queda do casal no Jardim do Éden. Veremos também o poder regenerador da graça de Deus para o homem caído. E, por fim, vamos considerar as bênçãos da nossa nova vida em Cristo para todo aquele que aceita Jesus Cristo. Então vamos começar falando da natureza pecaminosa do homem. O que foi a natureza pecaminosa do homem? A queda do primeiro casal, Adão e Eva, no Jardim do Éden, legou-nos a nós uma natureza pecaminosa e não escravizou somente Adão, escravizou a nós, a toda a humanidade. Todo ser humano passou a ser escravo e precisa de uma libertação da parte de Deus. Mesmo nessa terrível condição que nos encontramos, que o ser humano se encontra, a palavra do Senhor demonstra que se o homem responder positivamente a Deus, ele alcança a libertação, ele alcança uma nova vida em Cristo. Mas como isso acontece? Então vamos lá. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou nele. Por quê? Porque ele, Adão e Eva, foi o primeiro casal e todos nós somos descendentes de Adão e Eva de acordo com a Bíblia. Pois ele representa toda a raça humana. Todos nós recebemos essa herança dos nossos primeiros pais. A natureza pecaminosa, de forma que todos nós somos culpados diante de Deus. A Bíblia diz que não há um sequer que não seja culpado diante de Deus. Então, dentro desse contexto, a Bíblia afirma que não há criatura humana no mundo que não tenha nascido com a natureza corrompida, com a natureza do pecado. Isso quer dizer que até mesmo um bebê, o salmista diz, que até mesmo um bebê recém-nascido nasce na iniquidade. Antes de cometer qualquer pecado, ele já é pecador. Mas como assim? No entanto, as crianças, apesar de nascer com a natureza pecaminosa, eles ainda não conhecem, eles ainda não experimentaram o pecado. Eles ainda não podem ser responsabilizados, eles não são responsabilizados por seus atos antes de terem condições intelectuais para poder discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E o sacrifício de Cristo na cruz proveu salvação para todas essas pessoas, até mesmo as crianças que faleceram na inocência, na fase da inocência. Então, o sacrifício de Cristo, ele cobre toda esta fase da criança. Mesmo os que falecem dentro desse período, até ter o discernimento do pecado. Ok? Em segundo lugar, eu quero destacar o estado pecaminoso do homem. O homem foi criado reto de acordo com Eclesiastes 7:29. Porém, o pecado maculou a natureza criada por Deus, a natureza do homem criada por Deus, de maneira que a corrupção atingiu não somente essa parte nossa, o homem
o corpo somente. Atingiu o corpo, atingiu a alma, atingiu o espírito e ainda nos prejudicou em todas as nossas faculdades, que são intelecto, a emoção, a vontade, a consciência, a razão e a liberdade. Tudo isso foi alterado com o pecado. A Bíblia descreve que o estado do ser humano é como, em primeiro lugar, mortos em ofensas. Em segundo lugar, ofensas e pecados. Andando segundo o curso perverso desse mundo. Em terceiro lugar, entenebrecidos no entendimento. Em quarto lugar, cegos. Em quinto lugar, presos pelos laços do diabo. 2 Timóteo 2,26, Paulo fala isto. Impossibilidade de salvar pelos seus próprios esforços. Então o homem tornou-se escravo do pecado. O homem não tem condições de salvar a si mesmo. Por melhor que seja o homem, ele jamais tem condição de salvar a si mesmo, pois tornou-se escravo do pecado depois da queda. Esse triste estado espiritual retratado pelo profeta Isaías, o profeta Isaías diz que era como um corpo todo ferido. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele disse: essa é a razão da palavra do Senhor dizer que não há um justo sequer sobre a terra. Em todas as justiças humanas, nós somos considerados como trapos de imundícia, independente da sua bondade, da sua misericórdia. O que você é? Diante de Deus, nós somos considerados como trapo de imundícias. Somente o Senhor Jesus pode retirar o homem deste estado caído e degradante. Ninguém mais pode fazer isso. Somente Jesus Cristo. Então, eu não sei o que a maior parte da humanidade está esperando. Tudo o que está acontecendo nesse momento. O que o mundo está vivendo nesse momento. E o que nós estamos fazendo. O que a humanidade está fazendo. Você acha, será que a humanidade toda está dentro de casa hoje? Os que estão em casa procurando conhecer mais a Deus, procurando estar mais próximo de Deus, ler a Bíblia, ver vídeos, ouvir a palavra do Senhor? Ou será que estão comendo, bebendo, vendo televisão, vendo filmes, jogando, conversando com os familiares por vídeos o dia inteiro, 3, 4, 5 vezes por dia? Não estou dizendo que não deva conversar com os familiares que estão distantes, com os amigos, mas é um dia muito longo para não se fazer mais nada, para não se buscar a Deus. Ah, Jesus. Mas eu quero ter uma boa notícia também. A natureza pecaminosa não exclui o nosso livre-arbítrio. Mesmo afastado de Deus e com a natureza pecaminosa maculada pelo pecado e escravos pelo pecado, o homem não é impedido de ouvir a voz de Deus. Lembre-se que quando Adão pecou, Deus teve a iniciativa de procurar Adão, interrogá-lo e oferecer vestes novas. Quando Caim pecou, a Bíblia diz o seguinte: Deus diz o seguinte a Caim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que esse versículo está dizendo? Que o pecado está na minha frente. Eu escolho fazer o certo ou o errado. O evangelho está sendo pregado todos os dias. Eu escolho ouvir ou não ouvir. Jesus Cristo está sendo oferecido como Senhor e Salvador das nossas vidas todos os dias. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher a Jesus ou continuar no mundo. Independente da natureza pecaminosa que temos, o nosso livre-arbítrio diante de Deus continua conosco. O texto bíblico deixa muito claro que o homem ainda tem o livre-arbítrio para rejeitar esta graça quando diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam.
O homem, portanto, cabe ao homem, portanto, cooperar com Deus, cooperar com essa graça, uma vez que o primeiro passo já foi dado. Tiago diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Deus não vai chegar a mim se eu não usar o meu livre-arbítrio de o procurar. Então, a escolha é minha. Eu escolho Deus ou eu escolho o mundo. Por pior que seja o estado do pecador, ele pode responder por seu livre-arbítrio, positiva ou negativamente, o chamado de Deus. E qual que é o chamado de Deus? É isso que estamos fazendo aqui agora. É falar de Jesus. É levar o evangelho a você que nos ouve. E para sintetizar esse tópico, eu quero dizer o seguinte: a nossa condição diante de Deus era caótica, e éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Mas não estamos mais, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o poder regenerador da graça de Deus. Deus é o favor, é a fonte da graça, um favor imerecido concedido ao homem, e por isso que somente o Senhor tem poder de regenerar o ser humano caído, dando-lhe uma nova vida em Cristo. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver que Deus é a fonte da graça. Como que Deus é a fonte da graça? Porque a graça procede soberanamente de Deus. Isto porque o favor lhe pertence e vem dele como fonte originária. Um teólogo disse o seguinte: a graça divina é, então, Deus, mesmo renunciando ao exercício do justo castigo por sua livre e soberana decisão. Então, o que eu quero dizer para isso? Em primeiro lugar, Deus, a fonte da graça. Em segundo lugar, salvação é pela graça. Interessante. Salvação é pela graça. Somente pela graça, porque nós não merecemos nada mais. O homem, pelos seus próprios méritos, jamais pode obter o perdão de seus pecados e, por consequente, a salvação. Somente Deus tem esse poder de perdoar os pecados. Por isso que no ato da salvação, a iniciativa primeira é sempre de Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro passo Deus já deu. Jesus Cristo. Agora cabe a mim e a você e a nós aceitar a esse Jesus como nosso Senhor e único Salvador. Disso resulta a graça, um favor imerecido do pecador. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, argumenta com os Romanos, que a salvação é concedida sem o homem merecer. E nós, aqui nessa mesma parte da revista, na Epístola aos Efésios, o apóstolo declara o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer para nos tornar digno da salvação. Pois a graça aniquila qualquer obra que visa receber salvação por mérito. Porém, mesmo assim, o homem não está isento de responsabilidade perante a Deus, pois a graça pode ser resistida pelo pecador. Você pode resistir a Jesus. Você pode dizer não. Mas as consequências são que você não será salvo. E para chegar mais à frente um pouquinho, a regeneração é um ato de graça. E o que é regeneração? Regeneração é um dos aspectos da salvação. Consiste em ser um ato divino que concede ao pecador que se arrepende e crê numa nova vida e mais elevada mediante a união pessoal com Jesus Cristo.
escreveu Mel Perman nesse comentário aqui. E por ser um ato divino, se constitui em um ato resultante da graça de Deus. A regeneração, o que é a regeneração? A regeneração é o milagre que se dá da vida de quem aceita a Cristo, tornando-se participante da natureza divina de Cristo. Através da regeneração, conhecida também como conversão ou novo nascimento, regeneração, conversão, novo nascimento, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. E desta forma, somente Deus pode gerar uma nova espiritual no homem. Porém, a fé e o arrependimento são elementos essenciais que vêm antes do novo nascimento e não o contrário. Primeiro você precisa ter fé, depois você precisa se arrepender, aceitar a Jesus. Você aceitou Jesus por fé, se arrependeu dos seus pecados, foram libertos dos seus pecados, aí vem o novo nascimento e não o contrário. Você não nasce de novo para depois ter fé e depois se arrepender. E para sintetizar esse tópico, o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: observe que a palavra Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta é a verdade. Deus nos justificou juntamente com Cristo. Então, observe, juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Através de Cristo nós conseguimos tudo isso. Então, para sintetizar esse tópico, o pecador passou da morte para a vida e por meio da graça divina concedida por obra da misericórdia do grande amor de Deus. Meus irmãos, tudo isso está aí à nossa frente e à nossa disposição. Para aqueles que são salvos em Jesus Cristo e para aqueles que querem ter fé, se arrepender e nascer de novo em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, as bênçãos da nova vida em Cristo. Quais são essas bênçãos e como essas bênçãos vêm? Quando o homem é transformado pelo poder do Evangelho, aquela vida velha fica para trás. Tudo se faz novo. É uma nova realidade diante de Deus e diante dos homens. E as bênçãos espirituais vão acompanhar essa pessoa nessa nova vida. E quais são as bênçãos espirituais? Em primeiro lugar, paz com Deus. Em pecado, o homem se encontra na condição de inimigo de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas através da fé na morte de Cristo temos paz com Deus como resultado da justificação. Somos justificados pela fé. Temos fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. E em segundo lugar, nós temos acesso ao Pai. O homem caído é pecador e encontra-se diante de Deus. Jamais terá acesso a Deus. Devido à parede de separação que nos separa, como resultado da transgressão humana. Mas, a Bíblia diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Mas com Cristo, mas depois de Cristo oferecido como sacrifício expiatório, nos garante o acesso à presença de Deus. O sacrifício expiatório de Cristo nos garante o acesso à presença de Deus. Então, número 1, temos paz com Deus. Número 2, temos acesso ao Pai, acesso a Deus. Número 3, nós temos filiação divina. Após a queda, como já fizemos no início, nós, por natureza, nos tornamos filhos da ira, sob a influência do mundo e escravos da nossa própria carne, dos desejos da nossa carne. E tendo como pai o diabo. Todo aquele que não aceita Jesus tem como pai o diabo. Me perdoe você que está me ouvindo ou que vai me ouvir e que ainda não aceitou a Jesus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que não aceita Jesus tem como pai o diabo. Está em João
8, 40, 41 e 44. No entanto, no momento em que cremos no Evangelho e confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, somos selados pelo Espírito Santo, e esse nos introduz à família de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios 2,19, diz que testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Desculpa, é Romanos 8, 14, 17. Em terceiro lugar, nós temos a glorificação, o último passo, o último step da vida do ser humano. A glorificação é o ato, o efeito de glorificar. No plano da salvação, a glorificação é a etapa final a ser atingida por todo aquele, por todo homem, por todo ser humano que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O texto de ouro, a cereja do bolo que fala sobre isso, está em 1 João 3,2, que diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois assim como é, veremos. Essa é a glorificação do crente. Essa é a glorificação daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai ver o Pai, ele vai ver a Cristo como ele é. Como ele é. Você não verá como Moisés viu no monte. Quando Moisés, me remete agora lá no Antigo Testamento, que Moisés pede a Deus, Moisés naquele diálogo, naquela discussão com Deus, ele pede a Deus para poder ver Deus. E Deus diz para ele: não há ser humano que me veja e que permaneça vivo. Mas João, 1 João, a Bíblia nos garante, 3,2, diz que nós seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Você não pode perder essa oportunidade de ver, de ser como Cristo, de ver a Cristo como ele é. Eu quero te convidar, antes de terminar, se você ainda não aceitou esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar neste momento a levantar a sua mão esquerda, a colocar a sua mão direita no coração e repetir comigo: Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Receba-me, Jesus. Me torne seu filho, herdeiro de Deus. Eu quero ser como o Senhor e eu quero te ver assim como o Senhor é no dia da minha glorificação. Se você fez essa oração, considere-se nascido de novo pela fé e pelo arrependimento. E procure uma igreja mais próxima, uma igreja cristocêntrica, que estuda a palavra de Deus, que vela pela palavra de Deus, para que você possa participar. E se você está aqui em Boston, na região de Somerville, Malden, Medford, Everett, Cambridge, e eu te convido a vir nos visitar assim que pudermos voltar aos nossos trabalhos normais. Na 23 da Kent Street, em Somerville. Fica na esquina da Somerville Avenue, em Somerville. Assembleia de Deus celebrar. E para terminar, eu quero fazer a síntese do terceiro tópico, que diz: a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Nós fomos salvos para as grandes obras e não somos salvos através das grandes obras. Fomos salvos para fazer grandes obras para o Senhor, mas não somos salvos pelas obras que fazemos, mesmo que sejam com a intenção de evocar o nome do Senhor. Eu quero que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz, e que te prospere, que te dê saúde e que te dê alegria. Que esse tempo de dificuldade que estamos passando no mundo possa trazer você mais próximo do Senhor.
que Ele possa te dar alento, possa te dar alívio, alegria, e que você possa realmente a ter esse Senhor Jesus como seu único e Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Que Deus abençoe.